Fala pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos falar aqui de um gene fantástico, para mim talvez um dos melhores genes, que é o gene do empenamento feminino. Tem aqui uma cibritezinha para mostrar esse gene, talvez a raça aí que a gente melhor vê esse gene. Para mim é um gene fantástico, você consegue colocar ele em qualquer raça, em qualquer animal, fácil de incorporar, tá? A gente vai ver como é que faz os cruzamentos aqui, tá bom? Bom, sou Ricardo Dorna, sou zootecnista, e aqui no canal a gente fala muito de genética, de melhoramento genético, de criação em geral, mas o foco agora está sendo aí nos genes, tá? Para que todo mundo possa conhecer todos os genes que são relevantes para a criação de aves puras e galinhas caipiras, tá legal? Bom, antes da gente falar do gene especificamente, a gente precisa entender aqui a formação das penas, tá? Todo mundo sabe, todo mundo já viu uma ave, a gente tem diferentes tipos de pena, tem uma pena mais comprida, tem uma pena menorzinha, tem o que a gente chama de pena de contorno, as penugens, enfim, tá? São diversos tipos de penas e basicamente todas as penas têm a mesma conformação, mesma estrutura, tá? As penugens são diferentes, quando for falar de sedosa vai ver que é um pouco diferente também, mas as penas têm o cálamo e a raque, que é a mesma estrutura, e o cálamo fica dentro da pele, a raque fica fora da pele, e que é a pena propriamente dito, né, o meio da pena, e aí sai algumas barbas, e dessas barbas saem as bárbulas, que é onde tem os ganchinhos que fazem com que a pena fica esse trançado e permite o voo e tal, certo? Uma vez que a gente pega uma pena e abre, a gente não consegue mais fechar. As aves têm essa capacidade com o bico ali de mexendo e fechar as penas e tal, mas geralmente depois que você abre bem a pena ali, separa, né, as bárbulas, não se fecham mais, tá certo? Aqui uma outra imagem dos diferentes tipos de penas que pode existir. Nós vamos trabalhar aí, vamos falar dessas duas maiores, que são as penas que de fato têm algum efeito. E você já deve ter parado para pensar, né? O gene empenamento feminino, ele afeta só o macho, tá? A fêmea não altera, a gente vai ver o porquê, mas os dois carregam os genes, óbvio, tá? Mas é no macho que a gente vê aí a expressão desse gene, tá? Então eu trouxe aqui com o nome de cada uma das partes, a gente tem nomes diferentes Brasil, mas basicamente o que a gente vê? Fora o peito ali, tá? Aqui peito, cobertura, que é a pena tradicional, todas as outras são bem diferentes entre o galo e a galinha. A principal diferença é que no galo as penas, no geral, elas são mais alongadas, tá? E esse alongamento faz com que a cor ou o padrão de cor, principalmente o padrão secundário, ele é afetado. Tá? Então a gente vai ver que fica diferente. Por isso que o empenamento feminino ele dá um resultado muito bonito nos machos, tá certo? Bom, então aqui basicamente o nome para vocês conhecerem. E aí o que você vai ver? No caso do empenamento feminino, essas coberturas da cauda, as caídas, elas deixam de existir, as pinças deixam de existir e as outras penas elas vão ficar um pouquinho mais arredondadas, que é uma característica das fêmeas, tá? E por que acontece isso? Por causa do hormônio. Na pele da ave, naquele local onde vai crescer o tipo de pena, até lembrei agora aqui do topete, né, das polonesas e tal, é diferente macho da fêmea, naquele local tem receptores de hormônios. E esse hormônio, quando ele se liga a um receptor, ele produz um efeito diferente. No caso do gene empenamento feminino, o receptor que vai ligar a testosterona, ele é ausente, ele não existe ali, tá? Então, no heterozigoto, é possível ver alguma modificação, não é tão simples, mas é possível. Agora, no homozigoto é praticamente idêntico, tem diferença, tá? Não é exatamente igual. Mas, batendo o olho, a gente vai ver ali muito parecido o galo da galinha. Então, naquele local da pena da ave, da pele, onde vai crescer a pena, não tem o gene empenamento feminino, não permite que se criem receptores para testosterona. E aí a pena, quando ela vai se desenvolver, na ausência da testosterona, ela fica igual à pena da fêmea. O que a gente pode supor? Que a pena padrão é a da galinha e a testosterona modifica
aquela pena padrão. Então o galo ele vai ter essa estrutura diferente. Bacana? Então é bem parecido conosco. A gente tem, por exemplo, aqui o uso barba. Se você, uma mulher que aplicar testosterona, vai ter tanta testosterona nessa parte aqui do corpo que vai começar a produzir pelos, tá? Mas no nosso nariz, raríssimas exceções, né? No nosso nariz não vai crescer pelo. Tanto os homens quanto mulheres não têm a capacidade de crescer pelo aí, nariz, na palma da mão e tal. Na palma da mão, só se for alguma doença, né? Mas no nariz tem um pouquinho de pelo, sim. Mas é isso que acontece nas galinhas. Então, só que a galinha ela é toda coberta por pena. Se tem testosterona nos homens, cresce a barba. Se tem testosterona nas aves, a pena fica mais comprida, tá legal? Já que ela tem pena no corpo todo. Bacana? Então vamos voltar aqui. Aqui é uma imagem do que é o hormônio. O hormônio, os hormônios em geral, tá? Ele é uma união do carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, essas modificações é o que vai diferenciar se é um hormônio, se é uma vitamina, se é uma proteína, ok? E aqui a gente tem a imagem de rosa e azul, né, do hormônio feminino e do hormônio masculino. Bacana, você vê que não tem tanta diferença, assim, a diferença é bem pequena. Bom, uma vez ligado esse hormônio, a gente tem um empenamento masculino. Uma vez desligado esse hormônio, a gente tem um empenamento feminino. E aqui, se vocês olharem um galo da raça Wyandotte com um galo da raça Sebright, que eles têm geneticamente a mesma cor de pena, você vai ver que tem uma diferença enorme entre eles. Então, o pescoço do galo Wyandotte, você vê as penas mais compridas e você já não vê esse contorno, que a gente chama geneticamente de laceado simples, que eu vou explicar quais os genes que produzem laceado simples, são mais de um gene, tá? Então, você vê no pescoço do galo que não tem esse laceado simples, no caso da sedosa, da Sebright, perdão, tem. É claro que a pena é menor, você não vai ver um laceado tão bonitinho, mas você vê o laceado. No galo não tem. Nas costas e nas caídas ali você não vai ver laceado, certo? Você vai ver uma pena mais comprida, no caso desse galo aqui chega a ser quase toda branca, e a cauda preta, tá? Uma característica é um gene que tem, né, normalmente nas aves, a cauda fica preta do galo. A gente precisa de genes que agem especificamente na cauda para que retire esse preto, tá? Para que fique de outras cores e tal. E aí no Sebright você vai ver também um laceado na cauda e tal. Enfim, no galo você vê o triângulo da asa, né, que eu mostrei, que as hemígias ali, no Wyandotte. No Sebright você não vai ver, você de novo vai ver o laceado e tal. Então é isso que acontece com o empenamento feminino. Ele não permite que a testosterona haja nas penas. Esse gene ele não interfere em nada mais cristas, barbelas, canto, postura de corpo, né, não de ovos, né, a postura do animal, não interfere em nada, produção de esporas, tudo acontece normalmente, apenas a forma da pena que é diferente, e como a forma da pena é diferente, os pigmentos eles vão se mostrar também diferentes. Então essa a diferença que nós temos, tá? E aí, vocês gostam muito, né, dos cruzamentos, o que acontece? O gene, o empenamento feminino, ele é dominante, autossômico dominante, ou seja, não interfere no se é macho ou se é fêmea na transmissão desse gene, certo? Então, por exemplo, o Sebright puro, tanto o macho é homozigoto quanto a fêmea é homozigoto. Você cruza os dois, todos os machos vão sair aí com empenamento feminino, 100% empenamento feminino. Se você cruza um galo ou uma galinha, não importa, com empenamento feminino, com um que não tem empenamento feminino, vamos pegar aqui um Sebright com um Nagasaki, tá? Então você, um galo Sebright com uma galinha Nagasaki. Todos eles vão sair em empenamento feminino, só que heterozigoto, significa que eles vão ter herdor do pai, não herdor da mãe, e aí os filhotes vão sair metade sim, metade não. E se eu cruzo o empenamento feminino heterozigoto, ou seja, o filhote desse Nagasaki com o galo Sebright, com um outro Nagasaki, por exemplo, aí eu tenho metade dos machos com empenamento feminino e metade dos machos em empenamento normal, tá? E aqui eu tenho o punê, fica mais fácil, né? Esse quadrado de punê aqui facilita muito a gente visualizar. Então,
a realocação dos genes, né? Então, eu tenho ali, separou o gene, um espermatozoide pega um gene, o outro pega outro, mas no geral todos vão reproduzir, né? Então a gente tem aí empenamento feminino com normal, todos heterozigoto, e o empenamento feminino com heterozigoto, por exemplo, metade empenamento normal homozigoto, metade empenamento feminino homozigoto, metade empenamento feminino heterozigoto. Se deixar passar, a gente confunde, né? Que é muita informação. Legal? Então aqui, algumas raças, a Sebright, ela é a campeã, porque além de ser a mais famosa, né, vamos chamar assim, é aquela que a seleção foi bem melhor feita. Então a gente vê, você tem esse machinho e essa fêmea aí juntos, você vê que eles são muito parecidos. Neste caso específico, a galinha é mais escura que o macho, mas isso é em função de genes que são melanizadores, não tem nada a ver com o temperamento feminino, ok? Você vê que esse galo maior, esse dourado maior, ele já tem até menos melanizador do que o galo da foto menor que está junto à galinha, tá? Mas quando você olha a questão de estrutura de pena, presença de laceado, que é o caso do Sebright aqui, ela tem, é igualzinho, você não vê diferença nenhuma, tá certo? Então, o Sebright é a mais famosa, e a gente tem aqui a Campine, que é uma raça menos conhecida no Brasil, tem também penamento feminino. Agora, você já consegue perceber na Campine a modificação das penas, tá? Então, eles são homozigotos, uma raça pura, os animais são homozigotos, só que você já vê, por exemplo, a pinça nos galos, você vê o pescoço um pouco mais comprido, tá? Essa seleção por penas muito semelhantes à da fêmea, é óbvio que vai envolver outros genes que a gente não consegue separar, ela não foi feita de forma tão rigorosa na Campine quanto foi feita na sedosa. E quando a gente pega, por exemplo, aqui são galos de combate, né? Se a gente pega animais que também não houve essa seleção muito rigorosa, a gente vai ver algumas penas um pouco mais próximas da pena masculina. E aqui, no caso, esse azul, ele está à minha direita, não sei como é que está aparecendo aí para vocês. Esse azul, ele é claramente um heterozigoto, ok? Porque você consegue ver as penas, principalmente da cauda ali, dessa cobertura, né? Um pouco maior, o pescoço, uma pena muito mais comprida. Então, claramente é um heterozigoto. E os outros dois marrons aí, o trigo e o marrom brown, eles são homozigotos, dá para ver bem facilmente que é homozigoto, mas na foto do meio você vê a presença das pinças, tá? Que não era para existir. Isso porque nesses animais não foi feito aí a seleção de outros genes, aí produção de testosterona, recepção desses genes, porque o que o gene penamento feminino faz é ligar e desligar o receptor, só isso. Agora, a gente vai ter outros genes que até então são desconhecidos, né? Que vão produzir ou não receptores, e às vezes o galo Sebright, ou a raça Sebright, ela tem aí outros genes que interferem nisso, tá legal? Então é isso aí por hoje, né? A gente vai ter outros vídeos aí sobre penamentos também, produção de pena e tal, vai ficar na sequência. Peço o seu like, sua inscrição e, claro, se você gostou do vídeo, compartilhe aí com o seu grupo, tá legal? Obrigadão, gente, até o próximo vídeo.